Por unanimidade, os ministros do Supremo, Carol, referendaram a liminar do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu ações judiciais que tratam da subrogação do Fundo Rural. Para falar sobre o que significa isso, a gente bate um papo agora, ao vivo, com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Rodrigo Schwartz. Dr. Rodrigo, bom dia, bem-vindo. Vamos tentar entender e também mostrar para o nosso telespectador o que foi essa decisão, o que ela quer dizer mesmo, para a gente poder explicar melhorzinho o que é o Fundo Rural. É isso, bem-vindo. Muito bom dia, sempre um prazer colaborar com o debate, especialmente um tema tão importante, né, para nossos produtores, para aqueles que estão submetidos ao Fundo Rural. Bom, o tema é complexo, vou ser muito breve aqui, mas a questão toda é que a gente tinha uma discussão sobre a constitucionalidade do Fundo Rural, que é uma discussão já antiga, que tivemos muitos episódios. Lá em 2010 tivemos uma decisão favorável e em 2022 esse tema foi revisitado, na verdade 17, mas com um julgamento que se encerrou em 2022. Então a questão que ficou pendente é se a subrogação do Fundo Rural, ou seja, aquele que é adquirente, seria ou não obrigado a recolher o tributo, a Fundo Rural na condição de subrogado, né? Então, como os termos desse julgamento ainda eram obscuros, e não houve a proclamação do resultado, e mais importante, não há previsão, a gente sabe o que foi decidido, mas os termos ainda são obscuros. Então, diante disso, a Abrafrigo fez um pedido na ADI 4395 para que os processos em andamento fossem suspensos, e essa foi a liminar do ministro Gilmar Mendes, que então decidiu pela suspensão dos processos, porque embora, né, o Supremo tenha decidido que o Fundo Rural é devido, a subrogação continuou sendo meio polêmica. Então, temos decisões favoráveis, processos correndo no Brasil inteiro. Então, para evitar que tenha essa divergência de decisões, o ministro Gilmar Mendes suspendeu as ações em andamento. Essa decisão, ela favorece os produtores rurais ou ainda fica um limbo ainda de indefinição? De certa maneira, caso a caso, a gente tem que ser observado. É uma decisão que é muito favorável, porque ela vem para dar maior segurança jurídica e evitar que processos que estão tramitando com decisões desfavoráveis, né, especificamente com relação à subrogação, venham a transitar em julgado, ou seja, sem os termos técnicos aqui, que venham a encerrar de maneira negativa e depois venha uma decisão do Supremo Tribunal Federal e mude esse panorama. Então, é uma decisão sim, muito positiva e que suspende os processos em andamento para evitar que a gente tenha o Supremo decidindo uma coisa e decisões individuais dizendo outra. O Fundo Rural, certamente, é um fundo rural. A gente tem que poder, só para poder entender e explicar para o telespectador qual é a importância do Fundo Rural e qual o impacto dele no agronegócio. O impacto é tremendo, né? O Fundo Rural é uma contribuição, né, dentro das espécies tributárias, é uma contribuição com a vocação, né, de custear as contribuições previdenciárias dos produtores rurais. A subrogação, obviamente, ela vem como, para que todos entendam também, a subrogação é aquela cobrança do adquirente da produção rural. A subrogação vem para facilitar o mecanismo de substituição, vamos dizer assim, da arrecadação, mas é uma decisão muito favorável, é uma contribuição que desempenha um papel muito importante no nosso sistema tributário, que todos nós aí permanecemos atentos para ver ou não como é que vai ficar essa discussão da subrogação, se os adquirentes devem ou não. Mas um ponto de extrema atenção aqui é que, muito embora a gente esteja falando da suspensão, é a suspensão dos processos. A gente tem conversado com muitos produtores rurais, esse é um ponto de bastante dúvida. São os processos que estão suspensos. A norma permanece válida, então é uma decisão positiva, mas a subrogação, a norma, né, o artigo 30, o seu inciso, ele permanece válido e exigindo a contribuição. Bom, o Supremo está sempre aí apitando, a gente fica de olho. Recentemente agora foi adiada aí a questão do marco temporal, a audiência de conciliação. Queria saber se o senhor quer dar um pitaco sobre isso também, qual a sua expectativa, não sei se o senhor foi autorizado a falar sobre isso, mas a gente está abordando esse tema, acompanhando, porque é do interesse nosso, da segurança jurídica. Qual a sua expectativa para esse tema que está lá no tribunal, que é o marco temporal das terras indígenas nessas audiências? Bom, assim, o tema no que toca a segurança jurídica, hoje a gente tem, como eu estava falando, esse tema das terras indígenas, tema do Fundo Rural, tema da relativização da coisa julgada. Hoje, eu acho que,
o Supremo Tribunal Federal ele enfrenta uma grande dificuldade que é realmente, e essa é uma tendência que vem crescendo, modulando seus efeitos, ele enfrenta uma dificuldade de dar aos jurisdicionados aquilo que é segurança jurídica. E o que a gente entende por segurança jurídica? Um diálogo entre passado, presente e futuro. Então, aquilo que está sendo decidido no passado, aquilo que vem sendo construído ao longo dos anos, tem que ser respeitado. Então, esse é o pilar do passado na segurança jurídica. O presente, ou seja, a gente tem um ordenamento jurídico em que eu tenho que olhar a norma e entender o conteúdo dela para saber como eu vou me comportar. E o futuro, é sabendo que eu me comportando dentro do que eu estou fazendo agora, então eu vejo a norma, eu entendo ela, sabendo que essas relações jurídicas vão ser respeitadas. Então, tanto no fundo rural como na relativização de coisa julgada, tema das terras indígenas, todos esses temas que afetam o nosso ambiente de negócios brasileiros, eu acho que o Supremo tem buscado conciliar esses três pilares entre relações passadas, maior clareza no conteúdo da norma e previsibilidade com relação às relações futuras. Então, o que a gente pode esperar é que o Supremo busque uma segurança jurídica também neste tema, que é um tema polêmico e que impacta super consideravelmente o nosso ambiente de negócio. Rodrigo Schwartz, obrigado pela sua participação aqui, já estamos chegando ao final, mas eu acho que a gente conseguiu esclarecer o telespectador e a nós mesmos o que está em jogo nessas decisões aí do Fundo Rural. Muito obrigado, uma excelente terça-feira para o senhor. Muito obrigado, é sempre um prazer colaborar com o debate. Fico à disposição, até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau.